Olá a todos, dando continuidade à nossa disciplina de didática. Nessa semana a gente vai discutir questões relacionadas aos métodos de ensino e às metodologias ativas de aprendizagem, né? Ah, Nessa semana estão previstas duas atividades avaliativas, né, que também vão contar para vocês carga horária de PCC, né? Uma dessas atividades é a proposta de uma metodologia para o ensino de conteúdos atitudinais, procedimentais e conceituais. E a outra, essa primeira atividade vocês vão poder fazer ali em individual, duplas ou trios, tá? E a segunda atividade, que é uma atividade individual, vocês vão refletir sobre metodologia ativa na aprendizagem, durante a aprendizagem de vocês, tá? Por isso que segunda atividade vai ser individual. A duração dessa semana ela vai do dia 5 de julho até o dia 12 de julho desse ano, tá bom? E aí, primeiramente, gostaria de colocar essa frase para reflexão, uma frase do Paulo Freire que tem tudo a ver com a questão dessa dimensão da didática, né, que tem a ver com os métodos de ensino. A educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir de que maneira essas diferentes teorias do conhecimento podem ser colocadas em prática. Então, primeiramente, eu gostaria de conceitualizar com vocês o que é um método e o que seria metodologias, estratégias e técnicas, né? Os métodos são os caminhos para facilitar a aprendizagem. A metodologia, estratégia e técnica seria a operacionalização do método, certo? Então, só para a gente delimitar essa questão dos métodos de ensino, a função do professor está relacionada ao ensino ou ensinagem, a do aluno relacionada à aprendizagem, né? O professor entrega para o aluno diferentes métodos de ensino e o aluno retorna para o professor as diferentes formas de aprendizagem. Então, nessa relação professor-aluno, os métodos de ensino eles têm uma função de mediar o conhecimento do aluno com o conhecimento que a gente objetiva que o aluno aprenda, certo? Para a gente escolher qual seria o método de ensino mais adequado para determinada turma, é importante que a gente responda essas perguntas aqui, certo? Qual é o objetivo de aprendizagem, qual é o objetivo de ensino que eu tenho? O que eu pretendo ensinar a partir desse objetivo? Quem são os sujeitos da aprendizagem, né? Quem são os alunos? Quais vão ser os espaços disponíveis para que essa aprendizagem ocorra? E qual é o tempo que eu tenho disponível para atingir esse objetivo, certo? Aí pensando nessa perspectiva, né, dependendo da maneira que a gente responde aquelas diferentes perguntas, o Jean Piaget organizou os diferentes métodos de ensino em 4 diferentes correntes. A corrente tradicional, a corrente ativa, os métodos intuitivos e os métodos de ensino programado. Os métodos tradicionais eles são centrados na exposição oral do professor, enquanto aqueles ativos, o olhar é sobre as atividades que os alunos praticam. Né? Os métodos intuitivos, eles utilizam os diferentes sentidos, né? Principalmente audição e visão, o seu desenvolvimento. E o ensino programado, ele tem sua base teórica em teorias de aprendizagem relacionadas ao behaviorismo, né? Ou comportamentalismo, e eles são focados em estímulo-resposta. O Bruno Malheiros, que é o autor do livro principal da bibliografia que a gente utiliza aqui, ele propõe que os métodos eles podem ser organizados em métodos de exposição, de trabalho independente, trabalho em grupo e outros, né? O método de exposição se assemelha muito ao que o Piaget chamou de método tradicional, no qual a aprendizagem é centrada na exposição oral pelo professor, o trabalho independente é aquele que cada aluno, né, é responsável por desenvolver uma atividade. O trabalho em grupo, ele está relacionado a práticas educacionais que envolvem, né, conjuntos de alunos, e os outros métodos envolvem outras perspectivas, né? Por exemplo, a questão do método de projetos, né, o estudo de meio, que a gente vai ver a partir de agora, certo? Então, para essa aula, eu vou utilizar principalmente a abordagem do Bruno Malheiros, ok? Então, os métodos de exposição, eles talvez sejam os métodos mais comumente utilizados, né, nas salas de aula. O método mais elementar
da gente desenvolver uma aula é a exposição oral, que é aquele método no qual o professor ele apresenta um determinado tema, né? E esse tema pode ou não ser apresentado de uma forma dialogada, que a gente chama de exposição dialogada, certo? Além disso, esse tema ele pode ser a discussão desse tema pode ser enriquecida a partir de demonstração e ilustração, que é o caso, por exemplo, dessa imagem que eu trouxe aqui de uma atividade que os meus alunos, né, da disciplina do curso de Biologia, eles apresentaram. Então, os alunos tinham que fazer uma relação evolutiva entre plantas, e aí eles trouxeram, né, diferentes plantas, e aí o desafio era organizar evolutivamente, considerando a questão do formato das folhas, né? Então, os alunos trouxeram diferentes vasinhos, e aí a turma teve que organizar de forma evolutiva, né, segundo os critérios que eles utilizavam, né, para fazer essa organização, utilizando as plantas, né? Então, esse tipo de estratégia, ela pode ser chamada de demonstração e ilustração. Um outro tipo, né, de estratégia que é muito comum dentro dos métodos de exposição é a simplificação. O que foi o que eu acabei de fazer agora, né? Então, ao discutir a estratégia de demonstração e ilustração, eu trouxe um exemplo de uma ação que foi desenvolvida pelos meus alunos dentro do curso de Biologia, certo? Espera só um instante. Em relação aos métodos de trabalho independente, 3 estratégias são comumente utilizadas para operacionalizar esses métodos de trabalho independente. O estudo dirigido individual, grupo de interesse e estudo de caso. O estudo dirigido individual é aquele no qual o professor apresenta uma proposta de atividade e ele direciona a interpretação, por exemplo, pedindo para os alunos responderem um questionário, para que eles façam um resumo, né? A estratégia de grupos de interesse, ela está relacionada a uma abordagem voltada para o que a turma gostaria de aprender em determinado momento, né? Obviamente que dependendo da etapa de escolarização, a utilização de grupo de interesse ela acaba sendo um tanto quanto complexa, né? Na educação infantil isso é mais intuitivo de se utilizar, né? Então as crianças podem trazer uma determinada demanda e aí o professor organiza um conjunto de atividades que vão estar relacionadas àquela demanda. Mas uma forma, vou dar um exemplo da minha prática, né? Então, por exemplo, quando eu inicio a disciplina de evolução, tem diferentes temas. E frequentemente eu pergunto para os alunos qual daqueles temas eles gostariam de discutir primeiro. E aí eu inicio a disciplina a partir de um tema que eles teriam mais curiosidade e interesse, certo? Então, é possível, né, uma flexibilidade maior para o grupo de interesse, mas dependendo do nível de ensino, da série que você vai trabalhar, talvez isso seja um pouco mais cerceado. Quando eu dava aula para ensino fundamental, eu apresentava para eles, né, os conteúdos que a gente ia aprender ao longo do ano, né? Então, primeira aula minha eu apresentava assim, ó, a gente vai estudar em ciências, né? Isso. E aí eu perguntava, dentro desses temas aqui, qual que vocês gostariam de ver primeiro? E aí eu começava o semestre, né, o ano, a partir daquele tema lá que eles sinalizavam, certo? Então era uma possibilidade de utilizar essa estratégia. E o estudo de caso, que é uma estratégia que vem sendo bastante utilizada no curso superior, muito comum que a gente utilize, mas é possível também que a gente faça isso, né? Na nossa prática, né, com a educação infantil, ensino fundamental 1 também, não é uma situação restritiva. E aí eu trago como exemplo de estudo de caso, uma reflexão que a gente fez na outra disciplina que eu listei para vocês, né, que tem essa fala da Natália, que participou da edição desse ano, de 2022, do Big Brother Brasil, que ela disse que sou preta e vim como escravo sim, porque a gente era eficiente, porque a gente era bom. Quando falarem você é preto, responde sou sim, sou preta mesmo, né? Então essa fala aqui traz algumas questões que merecem discussão, né? Então uma pessoa preta ela tem que ser valorizada porque ela tem a origem, né? A origem aqui no Brasil é a partir da escravidão. Então esse é o ponto forte. É isso mesmo?
e as pessoas pretas foram escravizadas porque elas eram mais eficientes. É essa questão mesmo que está em jogo, do ponto de vista histórico, social, é isso aí mesmo? Então aqui a gente tem uma situação e aí a gente faz uma reflexão sobre isso, então a gente chama isso de estudo de caso, tá? Que aí a gente pode pedir para cada aluno fazer uma reflexão, mas também existem aqueles estudos de caso que a gente vai ver agora, que eles são voltados para o grupo. Tá? Então, aquela mesma situação que eu falei anteriormente, a gente pode pedir para um grupo discutir, debater e apresentar uma consolidação das discussões, por exemplo. Né? Os métodos de trabalho em grupo, eles são comumente utilizados, né? Eles envolvem várias estratégias de ensino, todas elas baseadas nessa questão de algo que seja feito na coletividade. Né? Então, a utilização de jogos é bastante comum. Os jogos eles têm vários aspectos que são altamente motivadores, né? Então, o jogo ele estimula a competição, por um lado, mas por outro lado, ele acaba motivando os alunos a participar, né, daquela atividade. A dramatização, que seria uma representação utilizando algum tipo de recurso cenográfico, né? Então, os alunos podem encenar uma determinada peça de teatro que traz essa questão problema. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, né, no primeiro ano do ensino médio, a gente estudou gêneros literários, né, e a professora pediu que a gente trouxesse exemplos de dramatização que tivesse aqueles gêneros, né. Então a gente, por exemplo, trouxe lá, fez um trecho de Romeu e Julieta, que a gente estava tentando dramatizar, a partir dessa dramatização, ilustrar a questão lá do gênero romance. Aí na tragicomédia tinha uma história, né, de um menininho que tinha tênis solitária, e aí a partir disso há toda uma situação lá tragicômica, né, que é a criança tendo a tênis solitária e a tênis solitária saindo pela boca. E aí a gente acabou fazendo dramatização de diferentes gêneros, né? Drama, comédia, tragicomédia. Então é uma outra estratégia de ensino relacionada aos métodos de trabalho em grupo, né? O estudo em loco, que seria a visitação em locais, né? Que, por exemplo, no caso aqui, é uma foto na época que eu era professor do ensino fundamental, que a gente foi no Museu de Paleontologia de Monte Alto, então a gente estudou as questões de paleontologia lá no 6º ano, e aí a gente foi até o museu para que eles conhecessem, né, essa formação. Também ainda no caso do 7º ano, né, que a gente estuda a questão, né, dos plantas, animais, né, a diversidade da vida, e aí a gente fez uma atividade na represa municipal que eles tinham que observar essa diversidade, a forma que esses organismos se interrelacionavam, né. Uma outra estratégia de trabalho em grupo seria a conversação didática com a exposição dialogada, que é o que a gente tenta fazer aqui, né, na disciplina, né? Então, a partir desenvolvimento de disciplina online, a gente tem momentos que a gente conversa, né? E aí é aberto para todos que possam participar, inclusive não só interagindo comigo, mas interagindo entre vocês, né? Então, essa seria uma outra estratégia voltada para o método de trabalho em grupo. Uma estratégia que aí depende muito do tema que a gente vai trabalhar é a questão dos debates, né? Então, aqui, com uma turma de 7º ano, eu e a professora de História organizamos a gente levantou os temas que os alunos gostariam, então a gente trabalhou com um grupo de interesse, né? Só que aí a questão do interesse da turma em relação a determinados temas, e aí a gente organizou um conjunto de debates com os temas que eles selecionaram. Então a gente falou sobre a questão das drogas, da sexualidade, né? Isso era 2009, 2010, né? 2000, não lembro se era 2008, 2009 ou 2010. E aí a gente fazia discussão, e a professora, a gente mediava a discussão e os alunos participavam, né? Então a gente colocava a turma organizada em roda e aí a gente trazia a questão motivadora e a partir disso a gente fazia as diferentes discussões. A tempestade de ideias, né? É uma outra estratégia de ensino, principalmente para a gente fazer diagnóstico da turma, então a gente pode colocar um tema e pedir o que eles, a partir daquele tema, por exemplo, quando a gente fala em evolução, o que vocês pensam sobre isso? Aí os alunos vão citando o que eles acham, a gente vai fazendo registro em lousa e depois a gente faz uma organização das ideias que foram levantadas, né? E o seminário, que é um trabalho que você propõe uma leitura ou a exploração de um tema, pesquisa de um tema, e aí depois os alunos socializam com o resto da turma, né? Então, naquele momento a gente troca
de lugar com os alunos, né? Então os alunos são professores. A gente vai perceber também que seminário e algumas outras, né, dessas estratégias de ensino aqui de trabalho em grupo, eles podem também ser utilizados metodologias ativas de aprendizagem, certo? E outros métodos, por exemplo, método de projeto, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre ele daqui a pouco, quando a gente falar das metodologias ativas. E o estudo do meio, né? O estudo do meio consiste num conjunto numa sequência didática, né? Que envolve uma pesquisa anterior em determinado tema, a exploração, né, das questões da pesquisa em loco e posterior produção de algum material ou de consolidação das principais ideias. E aí eu trouxe como exemplo, né, um estudo de meio que eu fazia junto com a professora de História, que a gente chamava esse estudo de meio do Mistério de Japurá. Basicamente o que a gente fazia era, né, a professora de História trabalhava com os alunos do 7º ano a questão da queda, né, da economia cafeeira, que foi, né, agravada em virtude da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e eu tratava da questão das doenças infecto-contagiosas, né, por protozoários, e aí falando um pouco da malária. Por que a gente trazia essa questão para abordagem? Japurá era um vilarejo que existia na região de Rio Preto, e ele era, no comecinho do século XX, era um lugar que estava em ascensão. Inclusive, esse vilarejo ele tinha uma população maior do que o município sede. E aí o que aconteceu ao longo da história? Esse vilarejo ele deixou de existir, né? Tinha hotel, cadeia, igreja, várias casas, né? Até uma estação de trem. Aí o que aconteceu? Quando houve a queda na economia cafeeira, a região era uma região altamente produtora de café. Então, o movimento do trem que passava ali, principalmente para carregar, né, a safra de café e distribuir para outras regiões do estado de São Paulo, perdeu o sentido de ser porque houve uma quebra na economia, então a produção de café caiu significativamente. Somado a isso, nessa época, que é meados, né, entre os anos 30, 40, 50, houve uma epidemia de malária ali na região. Por quê? O vilarejo de Japurá ele foi construído às beiras de um rio. Então, para que houvesse a construção dos diferentes prédios, foi importante que foi necessário, né, que houvesse um desmatamento. E aí, o que acontecia naquela época? Existia, né, malária na região de São José do Rio Preto, só que nessa região especificamente, o que acontecia com os mosquitos? Eles picavam, né, outros mamíferos que existiam ali na área e não picavam humanos. Com o desmatamento, esse reservatório, né, do mosquito, que eram os mamíferos silvestres, né, saguis, tamanduás, né, e outras espécies de mamíferos, né, que existiam aí nessa área, eles deixaram de estar disponíveis. E aí o mamífero que estava disponível era o humano. E o mosquito, né, transmissor da malária, se por acaso ele picar um ser humano que tem o protozoário, ele se contamina e ele pode picar um conjunto de outras pessoas, que aí também vão se contaminar. E aí essas pessoas contaminadas, elas acabam virando reservatório de contaminação para outros mosquitos que vão contaminar outras pessoas. Uma outra questão importante é que a malária é uma doença que provoca um agravamento muito grande do quadro de saúde da pessoa contaminada. Então a pessoa ela tem calafrio, ela tem convulsões, ela tem febres altíssimas e alternadas com redução drástica de temperatura. Então isso, imagina naquela época, né, nos 30, 40, era assustador. A economia já não ia bem. E aí, somado a isso, a chance de se contaminar por malária. Então, isso fez com que a população fosse migrando para outras áreas que tinham melhor condição de habitação, né? São José do Rio Preto, Catanduva, então outras cidades que se tornaram centros comerciais importantes, que tinha essa economia não baseada na monocultura, mas sim no setor de serviços, né? Então, e aí os alunos depois disso, né, eles fazem entrevistas com moradores locais, porque é um lugar abandonado, mas tem alguns moradores que ocuparam, né, as casas que foram esvaziadas.
Então, eles fizeram entrevistas, tiraram fotos e aí eles fizeram um blog, né? Na época era comum um blog e aí eles registraram, né? As impressões dele e as aprendizagens que eles tiveram. Então, a gente falou um pouco sobre essa questão da malária, da quebra da Bolsa de Nova York, do impacto disso na economia cafeeira. Aí contamos um pouquinho da história de Japurá, e aí a gente fez a visitação, os alunos exploraram os diferentes espaços, conversaram com moradores locais, que na verdade os moradores locais, uma senhora que morava nessa área, ela era descendente, né, de um morador que viveu em Japurá quando foi o auge, né, desse vilarejo. E aí eles, como resultado final, eles produziram um blog, né, no qual eles alimentavam esse blog com informações que eles coletaram ao longo dessa visita, certo? Então esse é um exemplo de estudo de e-mail. O estudo de e-mail, ele, não sei se vocês observaram, mas esses outros métodos têm uma ligação muito forte com as metodologias ativas de aprendizagem. O que são metodologias ativas de aprendizagem? São aquelas metodologias nas quais o aluno é o centro da ensinagem-aprendizagem. Né? Nesse sentido, né, o aluno sendo o centro, o professor passa a exercer um papel de mediador, facilitador ou ativador das aprendizagens, e não o detentor de todo o conhecimento culturalmente acumulado. Esse tipo de estratégia valoriza a inovação de métodos, né, o trabalho em equipe, a problematização da realidade, uma reflexão sobre a aprendizagem e também a autonomia de aprendizagem, que tem tudo a ver, né, com esses exemplos que a gente discutiu aqui anteriormente. Uma forma muito comum das escolas, né, utilizar metodologia ativa de aprendizagem é a partir da aprendizagem baseada em projetos. Então, esses projetos, né, eles são desenvolvidos a partir de um objetivo comum, que pode envolver uma ou mais disciplinas. Para atingir esses objetivos são organizadas equipes, né, equipes tanto relacionadas a professores, quanto equipes, né, grupos de estudante. Nesses projetos são definidas etapas, né, de execução. Então, por exemplo, primeira etapa, levantamento bibliográfico. Segunda etapa, discussão do tema com a turma. Terceira etapa, coleta de dados em campo. Quarta etapa, consolidação dos resultados. Né? E essas etapas são organizadas em um cronograma de ações, né, que vão ser executadas à medida, né, que o cronograma vai sendo cumprido, né, e no final é feita uma avaliação. Né? A aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia comumente utilizada e eu acredito que aqueles alunos aqui dessa turma que trabalham em escola já devem ter experienciado em algum momento essa aprendizagem baseada em projetos. Né? Existem projetos que têm uma duração maior, que podem durar, por exemplo, o ano inteiro, aqueles que têm uma duração mais curta, por exemplo, 1 semana, 2 semanas, aqueles que podem durar um bimestre. Né? Então, dependendo dos objetivos, né, de aprendizagem que a gente tenha, a duração do projeto pode estar relacionada a isso. Uma outra estratégia, que é uma metodologia ativa de aprendizagem, é a instrução por pares. Nessa instrução por pares, os alunos eles devem estudar um determinado conteúdo em casa. O professor faz uma breve apresentação conceitual, apontando assim elementos-chave daqueles conteúdos que eles estudarem em casa. Aí é proposto um desafio, ou uma questão, ou uma situação-problema, ou um estudo de caso, para que os alunos discutam. Aí esse desafio tem a ver, né, com esses conteúdos que os alunos estudaram em casa. Aí eles vão fazer, né, um conjunto de debates de discussão para chegar a uma conclusão para essa desafio-questão. E aí, a partir disso, é uma consolidação das aprendizagens. Né? Um exemplo dessa situação instrução por pares é uma atividade que eu participei de uma banca, né, de especialização, e nessa banca era um curso de especialização voltado, né, para professores da educação básica, e aí era um professor e uma professora. Eles desenvolveram uma atividade para ensinar a questão de soluções, né, soluções da química, para o 9º ano. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram uma situação, eles pediram para os alunos estudarem, né, a separação de misturas e a produção de soluções em casa antes. Aí eles apresentaram alguns tópicos, né, essenciais sobre soluções e colocaram o seguinte problema.
Imagina que o mundo passou por uma guerra e que a disponibilidade de recurso de água é muito escassa, e aí você encontra um barril com água, porém aquela água está contaminada. E aí, junto com aquele barril tem uma mochila com alguns elementos, né? Então a água estava contaminada com areia e com micro-organismos, né? E aí eles recebiam, por exemplo, filtro, uma solução de hipoclorito e outros itens, né? E aí eles eram desafiados a tornar aquela água potável, né? Que era um recurso fundamental. Então, em grupos, os alunos discutiam a partir daqueles elementos, né? Que eles receberam, de que maneira eles poderiam, né? Tornar aquela água potável. E a partir dessas discussões, né? Considerando que eles aprenderam pelo estudo prévio, pela apresentação conceitual, eles trouxeram soluções que é uma forma de consolidar as aprendizagens. Uma outra estratégia de ensino, ou metodologia de ensino que está relacionada à metodologia ativa é a sala de aula invertida, né? A sala de aula invertida ela é muito parecida com essa questão da instrução por pares, né? Só que normalmente a sala de aula invertida ela tem um foco em cada aluno, né? Então tem a discussão pelos pares, mas na verdade você tem ali um momento que é só com os alunos. Então, como é que funciona essa sala de aula invertida? Então o professor prepara um conteúdo para que os alunos estudem antes da aula, aí os alunos acessam esse conteúdo, estudam individualmente, né? Esse conteúdo pode estar relacionado com temas que já foram discutidos ou temas que vão ser discutidos, né, ainda. Então, essa etapa antes da aula seria a etapa de recordar e compreender. Durante a aula, os alunos, né, eles trazem suas dúvidas em relação a esse conteúdo que eles estudaram em aula. O professor, ele esclarece as dúvidas do aluno, ele não explica o conteúdo, na verdade, os alunos trazem as dúvidas e o professor esclarece. Aí, a partir desse esclarecimento de dúvidas dos conteúdos que os alunos estudaram, são propostas diferentes atividades, né? Estou chamando de atividade prática, mas não necessariamente são atividades de laboratório, né? Podem ser estudo de caso, solução-problema, situação-problema. Na verdade, pode-se propor, né, qualquer tipo de metodologia relacionada aos métodos de trabalho em grupo ou metodologias, né, de trabalho independente, como está sendo apresentado aqui. E aí, a partir do que os alunos trazem, né, de consolidação de aprendizagem, o professor avalia e decide por novo tópico, né, ou retoma algum tópico que a consolidação de aprendizagem não atendeu ao objetivo de aprendizagem que o professor tinha proposto inicialmente, e os alunos fazem uma revisão desse conteúdo, e aí inicia-se novo processo. Por que a sala de aula invertida? Porque esse momento de consolidação de conteúdos conceituais vai ocorrer antes da aula. Então, o período de aula vai ser um período voltado para as aprendizagens e não para a discussão de conteúdos conceituais, certo? Então, o professor, na verdade, ele vai tirar as dúvidas, né, que os alunos tiverem, mas ele não vai apresentar uma exposição oral daquele conteúdo, né? E cada etapa ela é marcada por diferentes verbos, né, que tem a ver com as ações que você espera que os alunos desenvolvam, né, em cada uma dessas etapas. A sala de aula invertida ela possibilita um conjunto desenvolvimento de um conjunto de habilidades cognitivas e socioemocionais, tais como motivação, autonomia, perseverança, autocontrole, resiliência, colaboração, comunicação, criatividade, entre muitas outras, certo? Uma outra metodologia ativa de aprendizagem é a aula de laboratório, né? Então, a gente pode levar os alunos, né, para um espaço específico da escola, que a gente chama de laboratório, e ali a gente desenvolve uma determinada aula. Um exemplo disso foi o que eu citei para vocês quando eu tive a experiência lá com a educação infantil, né? As crianças, elas foram brincar, né? Tem aquele momento na educação infantil, tem o momento de brincar, né? Então eles foram brincar, e aí a gente pediu para eles
não lavarem as mãos, né? Um grupo não lavar as mãos, outro grupo lavar as mãos bonitinho. E aí a gente escorreu uma aguinha na mão deles e aí a gente coletou essa água que eles utilizaram para passar a mãozinha depois de brincar. E aí a gente pegou aquela água dos alunos que não lavaram a mão e a água daqueles alunos que lavaram a mão. E aí a gente colocou essa água em placas de Petri com meio de cultura. E aí o que aconteceu? Naquelas placas de Petri que os meninos, as crianças não lavaram a mão, nasceram bactérias que liberavam substâncias com cheiro de cocô. Porque é comum, né, ter coliformes, né, nas areias e tal. E aí os alunos perceberam que quando eles não lavavam as mãos, ficava esse tipo, alguma coisa que tinha relação com o cocô, né? Então é uma aula de laboratório também, é uma metodologia ativa de aprendizagem. Se o aluno, né, ele for levado à reflexão sobre o que está sendo experienciado ali, tá, gente? Porque senão ela pode ser utilizada como uma aula de demonstração, né? E aí seria um tipo de exposição oral do professor e não uma metodologia ativa. E aí, para a gente encerrar, né, essa aula nossa sobre os métodos de ensino e as metodologias ativas de aprendizagem, existem outros procedimentos ativos, inclusive que a gente já discutiu aqui na aula de hoje, que são considerados também metodologias ativas de aprendizagem. Então, a apresentação de seminários, né, que aí o aluno assume o lugar do professor, a organização de oficinas, né, que tem uma abordagem mais prática de um determinado conteúdo, os debates, né, as mesas redondas, e outros, como exemplo, uma mesa redonda que eu participei recentemente, né, que foi o colégio onde eu fui professor durante muitos anos, né, eu com outros 2 professores, né, da Unesp São José do Rio Preto, a gente discutiu a questão do Mendel, né, a importância do Mendel em diferentes momentos da história. Esse ano o Mendel ele faria 200 anos de nascimento e aí a escola convidou a gente para conversar com os alunos do ensino médio para falar sobre esse tema, né? Então, a mesa redonda, você convida especialistas de uma determinada área para conversar com os alunos, né? E aí esses especialistas fazem o seu debate, aí os alunos podem fazer as considerações, conclusões, perguntar, né? E articular as ideias. A exposição dialogada, que é o que a gente tem tentado utilizar aqui na disciplina de didática como principal método, né? Metodologia de ensino. A leitura comentada, que aí no caso a gente pede para o aluno ler um determinado material em casa ou ler durante a aula e à medida que a leitura vai ocorrendo, a gente pede para os alunos comentar o que eles entenderam, né? Então eles podem fazer a leitura em casa e comentar em sala quando eles fazem a leitura em casa, quando tem aula eles fazem comentário, a gente pode ler durante a aula e aí os alunos vão apresentando as principais compreensões que eles tiveram daquela leitura. E o estudo de caso também, certo? As referências que a gente utilizou para a aula de hoje foram essas aqui. Dessa forma a gente encerra, né, a nossa semana 4, que a gente trata de métodos de ensino e metodologia de aprendizagem. E aí a gente se vê em breve. Abraços a todos e até mais.